Dr. Paulo Musi. As considerações? Suas considerações Não, sobre tudo. vou- Você é um filósofo, você espera vou todo mundo começar. falar, depois ele dá o sniper. Da sniper, pau. Primeiro ele vai desmentindo todo mundo, né? O que o Renato falou não é mesmo, não é bem assim. O que o Thiago falou teologicamente está incorreto. Não, Mas segundo não a falei, história, não, tô brincando. jamais. É só para aumentar a Jamais, audiência, uma jamais. briguinha para aumentar a audiência. Ó, olha só, eu quero te oferecer uma visão diferente, Aí, mas viu? usando o seu... É que ele é uma educado, visão mas- diferente, mas usando o seu tá. raciocínio. Porque o seu raciocínio, ele fala o quê? Que a falta do dinheiro encurta a visão. A falta do dinheiro encurta a visão. Faz sentido. E vou justificar aquilo que eu entendi do que você falou e como eu vejo isso. Por quê? Quando a pessoa ela tem muito dinheiro, ela não tem o estresse que faz com que a visão dela encurte a ponto dela não perceber a solução dos problemas. Na verdade, não é nem, eu não faço a comparação de quem tem dinheiro com quem não tem. Não é essa Porque o cara comparação. que tem dinheiro, por exemplo, ele não tem mais esse problema, legal? Mas ele, às vezes, ele arruma outros problemas. Opa! Ah, não. Problema, Né? o ser humano ele tem É uma... Ele tem especialista. uma Mas é mais a Ser questão humano é da especialista pessoa em que problema. tá com problema financeiro olhar pra nós e falar assim, cara, é muito fácil você falar que não tem problema, que dinheiro não é problema. Porque eu tô com esse problema aqui. Mas é isso que é interessante o sujeito lembrar, né? Lembrando que você falou, né? O ser humano, como é que é a escala de prioridade, né? Primeiro ele procura abrigo, depois ele procura comida, depois ele procura companhia, depois ele procura problema. É assim que o ser humano se Boa, comporta. Mas é exatamente isso que você está falando. Porque o sujeito que ele está com um problema financeiro, a falta de dinheiro faz com que ele não consiga ter a serenidade necessária para ele raciocinar de forma livre e encontrar a solução. Quando o sujeito não está com problema financeiro, e não que ele tenha mais que o outro, menos que o outro, porque tem pessoas que têm mais dinheiro e têm problema financeiro, né, da magnitude deles, tem pessoas que têm menos dinheiro e têm serenidade financeira. Então a pessoa, quando ela está sem problema, ela não tem nada pressionando a mente dela que impeça ela de pensar com clareza se aquele problema tem solução ou não. E eu vou te falar um exercício para a gente fazer isso, que eu acho que é uma coisa interessante, a galera também de casa pode pensar. Quando você fala, por exemplo, em relação ao nosso corpo ser nosso templo, eu vou te lembrar mais uma coisa, que talvez a nossa matéria não nos pertença. Por que eu estou falando isso? Porque vamos olhar do ponto físico-químico, né? A gente é feito de carbono. De onde vem o carbono? Carbono vem de explosão de estrela. Os elementos fundamentais da constituição do universo, eles começam numa estrela, né? Uma estrela é feita de hidrogênio, hélio, ele vai queimando, chega uma hora que a força de gravidade é maior do que a explosão, aquilo explode e gera todos os elementos da tabela periódica, inclusive o carbono. Então, esse carbono que a gente está usando aqui não é nosso, isso é emprestado de alguém e a gente vai devolver. Boa. E dentro Boa, daquilo uma que é... filosofia boa. E dentro... Filosofia científica, inclusive. Não, e bíblica. Não, tô falando assim, cruzando. É. E aí a gente entra numa discussão daquilo que você emendou logo nessa parte, Thiago, que é a consciência versus a existência, é o imortal versus o inesquecível. Se nós três só tivéssemos essa presença digital na nossa vida, nós seríamos inesquecíveis enquanto durasse, por exemplo, a plataforma digital que sustenta essa situação aqui, ainda que nós não sejamos imortais. De outra sorte, quando você olha a consciência versus a existência, né, o que é a nossa existência? É o que você está sentindo sobre você agora? Não, isso é a sua consciência. A sua existência é tudo que você fez ou realizou. É o que você construiu na sua vida profissionalmente, é o que você construiu você afetivamente, é o seu filho, é a sua filha, é a sua família, são os seus amigos. A sua existência, ela permeia o que é o seu ambiente. E quando a gente entende que essa possibilidade, ou que exista uma situação digital onde a gente mantenha, né, presente em memória, a nossa existência está preservada, ainda que nós não sejamos imortais. E por que é importante lembrar isso? Porque a gente percebe que as pessoas elas se deixam levar pelo ego, o pessoal que a gente já conheceu na nossa vida muitas e muitas vezes, infelizmente, que elas ganham fama e acham que aquilo é o quê? É uma existência indefinida. Não, calma. Isso é mortal. E isso remonta aos tempos de César, quando o general vinha da batalha e vinha um escravo na orelha dele. Lembra-se que é mortal. Memento mori. Lembra-se que é mortal.
Por quê? Porque apesar do público ovacionar, apesar do público adorar, ele ainda é um ser humano. Agora, para quem está do outro lado e está perdido, você está numa situação de menos-valia, eu proponho um exercício. O que é esse exercício? Esse exercício eu tirei de um cara chamado Bill Brunet, quase Brunet. Quase. Né? Ele é um cara de Stanford e ele tem um projeto em Stanford chamado Life Designers, né? É uma coisa um pouco mais antiga, da década de 90, mas é uma coisa valiosíssima. E ele fazia uma proposta. Ele fazia a seguinte recomendação. Problema grande, você tem que se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta. Sua vida agora, se ela fosse perfeita, como ela seria? Primeiro exercício. Segundo exercício. Se você perdesse tudo que você tem, o que você faria? E terceiro exercício. Se você não dependesse de dinheiro e não ligasse para a opinião das pessoas, o que você desejaria fazer? Por que esse exercício é fundamental? Porque quando você responde a primeira pergunta, imagine se sua vida fosse perfeita. E você consegue imaginar, quer dizer que sua vida tem jeito. Quando você responde a segunda pergunta, se você perdesse tudo, o que você faria? Você percebe que o que você tem é valioso. Ainda que você ache que não. E finalmente, né, se você não dependesse de dinheiro e se a opinião das pessoas não importasse, você percebe que você tem tudo na sua mão para fazer o que você precisa. E que às vezes são escolhas que você decide por um caminho, por comportamento, por exemplo, que a gente estava falando até agora, não realizar. Você está pensando, né? Não, é porque, a gente não... é porque é muito profundo quando a gente para pensar que a gente tem tudo dentro da gente e quer desprezar. Tanto que se a gente entrar numa pior, a gente vai dar um jeito de sair. Sim. Sabe uma coisa que eu lembro? Uma vez eu fui visitar um amigo que estava com uma sonda, catéter, na uretra. Muitos anos atrás, 10 anos atrás. Quando eu vi a cena, eu lembro de fazer essa oração. Tava com pedra no rim? Aí eu lembro de fazer essa oração. Deus, eu nunca suportaria uma dor dessa. Eu nunca suportaria um negócio desse. E a Bíblia diz em Jó que tudo aquilo que você teme te sobrevém. 10 anos depois eu tive pedra no rim. Cara, fiquei quase 2 semanas de catéter. Urinando, sangrando, uma dor fora do comum. Fiz a operação, 4 dias depois voltou a dor, descobriram mais uma pedra, cara. Depois da operação, tive que operar 2 vezes na mesma semana. E aí, no final das contas, eu vi o seguinte, a pior dor que eu imaginava, eu suportei e passei. Então, hoje em dia, minha percepção de dor é outra. Te refinou. Refinou. Então, assim, é impressionante como a gente acha que não pode, acha que não tem o suficiente, mas quando passa o problema, no final a gente sai mais forte. Então, mas isso tem um conceito, né, que também é interessante, que é o problema de gravity problem. Né? Desculpa o anglicismo, mas é que vem de lá. Né? E que se a gente traduzir, seria problemas de gravidade. Gravidade no sentido da força da gravidade. Né? Que são os problemas insolúveis. Só que qualquer problema que você não se dispõe a resolver, ele é um problema insolúvel. E é isso que as pessoas esquecem. Se aquilo não é algo que você está disposto a resolver, aquilo não é um problema. Aquilo é uma situação. Aquilo é uma circunstância. Mamãe já falava, né? O que Você não tem atravessa remédio. aquilo. Remediado, exatamente isso. Remediado está, porque é uma circunstância. E essas três perguntas, por que elas são importantes? Para você entender o que na sua vida é problema, o que na sua vida é circunstância. Senão você gasta tempo fazendo o quê? Falando de problema e não resolvendo. Arrumando problema e não vivendo. Muito bom.